Boa noite, turma rejuvenescente, tudo bem? Estamos aqui agora iniciando mais uma live aqui no nosso canal, no Bora Rejuvenescer. Vamos aqui hoje conversar sobre um assunto bem bacana para o nosso dia a dia. Quero primeiro começar dando boa noite para quem está podendo entrar junto com a gente nessa hora, ao vivo. Quero dar um bom dia, uma boa tarde para quem vai assistir a nossa live depois. E sejam bem-vindos aqui à nossa nave rejuvenescente. E é lógico, né, para poder começar o papo aqui da noite de hoje, onde vocês já vão ver o assunto já já, eu vou chamar aqui a Amanda para ela poder participar com a gente, tá bom? Minha queridíssima parceira. Para você, vê aí se você recebeu e vem para cá. Oba! Tá me vendo? Tô te vendo perfeitamente, e aí? Claro, né? Comecei com a câmera virada. A gente dá esses mole, quem nunca, né? Quem nunca? Boa noite, queridos e queridas que estão entrando aqui. A Lucimar, a Andréia, a mamãe, mas quem foi entrando aí, um beijo, um abraço apertado em vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa E noite. vamos lá. É, Vocês conseguem me ouvir bem? te ouvindo bem. Eu não estou te ouvindo bem. Ótimo. Beleza, também estou aqui pelo. Então, vamos conversar sobre o que hoje, né? Só para situar quem está entrando aqui na live e o que a gente está fazendo. A gente tem feito as nossas últimas lives falando sobre estilo de vida e usando como exemplo, né, os elementos que estão dentro do Bora Rejuvenescer, onde a gente daqui a pouco vai recapitular todos eles para quem estiver vendo a gente pela primeira vez também. Então a gente faz o quê? A nossa ideia é pensar aquilo que funciona, aquilo que a gente tem percebido que tem acontecido com as pessoas ultimamente, né? E para isso a gente vai fazer a nossa live de hoje, que já colocamos aqui o fixado aqui embaixo, que é a nossa live de número 62, onde a gente vai falar sobre esse tema, que é estilo de vida para rejuvenescer, emoções e autoconhecimento, plus, ou seja, mais espiritualidade. Só para situar o pessoal, né, Amanda? Dentro dos elementos do Bora Rejuvenescer, a gente tem um elemento que a gente fala sobre emoções e autoconhecimento, e a gente tem também um outro elemento que a gente fala sobre espiritualidade. E a gente achou que isso tinha uma conexão, e tem uma conexão, né? Importante, a gente resolveu trazer eles dois juntos aqui para a noite de hoje, para poder conversar com quem está entrando aí. O paizão está entrando aí na live, seja bem-vindo, viu? Oi, tio. Boa noite. E uma coisa bacana, assim, da gente falar, né? A gente tá com cheio de adolescentes novos na nossa tribo aí, que quer envelhecer de uma forma bacana, se reinventando, como a gente conversou com a Monique semana passada, o Wallace. O nosso símbolo também, ele tem esse entorno, né, dos 8 elementos. Então, ele funciona como se fosse um indivíduo no meio, que é o símbolo do círculo do Bora Rejuvenescer, com os 8 elementos numa volta que é a evolução infinita do ser humano. Então, quais são os elementos? Vamos recapitular aí. Vamos lá. E só para completar o que você falou, que é perfeito, né? A gente precisa lembrar que para ter longevidade ou para se sentir saudável, se sentir bem na vida, não dá para a gente focar numa coisa só, né? Então não é só uma boa alimentação que vai te trazer longevidade, não é só uma boa dose de sono, né, no teu dia a dia que vai te trazer longevidade, não é só fazer atividade física que vai te trazer longevidade. A gente sabe, a gente entende, o bom senso fala pra gente, né, que é uma série de elementos. Então não adianta você viver, por exemplo, num estresse financeiro e querer equilibrar as suas emoções se você está se alimentando super bem, alguma coisa vai estar faltando. Então, vamos lá, falando sobre os 8 elementos, que a gente sempre conjuga eles aqui, né, de uma forma integral, e que hoje a gente está separando 2 deles para conversar. Então, a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre movimento e descanso, né? A gente fala sobre emoções e autoconhecimento, a gente fala sobre criatividade e sexualidade. Completa o restante aí. A gente fala sobre sociabilidade, relacionamentos, espiritualidade,
Direito e finanças e moradia. Tudo com foco, a gente passa por todos esses elementos, mas tudo com foco em ter uma longevidade já a partir de agora, feliz, bem e já para poder a gente ir para frente. Você tirou os comentários? Eu tirei porque você estava falando, explicando os elementos, aí o pessoal tem que te ver, né? Mas eu vou voltar com os comentários já já. Se rolar alguma pergunta, eu olhei aqui, eu falei, uai, cadê? Tô tão livre aqui. Já vou voltar com os comentários. Mas aí eu queria também só lembrar, quem está entrando na live, de repente está assistindo pela primeira vez, a gente gosta sempre de estruturar a nossa live em 3 momentos, né? Onde a gente começa falando um pouquinho sobre dados, né? Às vezes são artigos científicos, publicações interessantes, reportagens, coisas que a gente achou, coisas que fazem sentido para aquilo que a gente quer falar e trazem aquilo que a gente gosta sempre de trazer, que são os dados científicos, né? Para a gente não estar aqui falando besteira. E em segundo momento, a gente faz a parte do conteúdo, onde a gente coloca aquilo que a gente conseguiu deduzir, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente traz já de bagagem, de experiência, né? E também você fica livre para poder comentar aqui embaixo aquilo que você achar mais interessante, que a gente vai lendo ao longo da live, sempre que possível, os comentários. E no final a gente termina com a parte das dicas, onde a gente coloca de forma bem prática aquilo que funciona para a gente, aquilo que a gente já viu, que tem um histórico de ajudar, né? Então, no finalzinho, a gente finaliza com essa parte das dicas. Então, 3 momentos e a gente pode iniciar já o primeiro deles, né? Que é a parte dos dados, que vai ser curtinho, mas vai ser muito importante. Posso Exato. começar? Pode. Bom, então, primeiramente, a gente vai começar falando sobre a parte dos dados. E a parte dos dados, ela está toda concentrada aqui nesse livrinho que eu vou mostrar agora para vocês, que se chama O Segredo Está nos Telômeros. Você quer saber qual é o segredo, né, da longevidade saudável e da vida, né, da vida melhor que você quer viver? Ele está aqui, né? Coloquei na câmera de trás porque a gente sabe que fica invertido, né? Quando mostra aqui na tela que a gente está. Então, quem quiser depois procurar saber sobre esse assunto, às vezes não precisa nem procurar o livro em si para comprar, mas procure saber sobre esse assunto. E para começar a falar sobre emoções, começar a falar sobre a parte da espiritualidade, né, que é autoconhecimento, espiritualidade, primeiro a gente vai entrar nesse assunto dos telômeros. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso microscópio, vamos descer até uma célulazinha dentro do nosso corpo. Wallace, o que tem a ver longevidade com a célula e esse papo de telômeros? O que é isso? Vou explicar para você, você vai entender por que esse é o pontapé. Essas autoras que escreveram esse livro, que são a doutora Elissa Epel e a doutora Elizabeth Blackburn, elas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. E a descoberta que elas fizeram é a seguinte: a gente sempre achou que para ter um estilo de vida, aliás, para ter uma longevidade, né, saudável, bacana, a gente sempre achou que isso era muito mais dependente da genética do que daquilo que a gente podia fazer. E a descoberta delas foi assim algo revolucionário que inclusive ganhou o Prêmio Nobel, né? Elas descobriram que o nosso estilo de vida ele impacta profundamente na nossa longevidade. Mas como isso acontece? Quando a gente consegue se alimentar bem, consegue fazer exercício, consegue se conectar legal com a espiritualidade, consegue dominar melhor as nossas emoções, isso influencia lá nas nossas células numa coisa chamada telômeros. O que é um telômero? O telômero é o finalzinho do cromossomo, e o cromossomo é o quê? Aquilo que protege a célula. Então você pode imaginar como se fosse um cadarço de tênis, aquela parte amarradinha, né, que tem na frente, que prende o cadarço para não deixar ele ficar todo aberto. Aquilo ali seriam os telômeros. O que isso tem a ver, mais uma vez, com a nossa longevidade? Quanto mais longos são esses telômeros, mais a gente tem longevidade, mais o nosso organismo parece e se comporta de uma forma saudável. Então, o que elas descobriram? Elas descobriram que aquilo que a gente imaginava que dependia somente da nossa genética, de ter uma boa genética para poder envelhecer bem, elas trouxeram a seguinte informação: 20% daquilo que a gente vai conseguir alcançar na nossa genética, alcançar na nossa longevidade, depende da genética, mas 80% depende do nosso estilo de vida. E é aqui que a gente começa o nosso assunto de hoje, né? Porque quando a gente começa a perceber que o estilo de vida tem 80% de contribuição para a gente ter uma boa longevidade, a gente precisa dar mais atenção para isso. E é esse o motivo que a gente está aqui conversando. O que elas trouxeram de informação interessante nesse livro que a gente vai usar para falar na noite de hoje?
Pensamento, né? A gente acha que muitas vezes é só algo que passou pela minha mente e que não me influencia. Influencia muito. Pessoas que costumam ter frequência de pensamentos raivosos, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, isso pode gerar um dano aos telômeros. Gente, basta lembrar que cada célula do nosso corpo é um soldadinho obediente àquilo que você pensa. Então, o pensamento, a forma de enxergar a vida, a forma de enxergar aquilo que você vive, influencia muito no teu estado psíquico e, naturalmente, também no teu estado genético. Essa descoberta delas foi tão importante que elas fizeram pesquisas, elas foram atrás de informações relevantes e perceberam isso. Pensamentos frequentes de pessimismo em algumas pessoas vão causar danos aos telômeros e isso significa encurtamento dos telômeros. Isso significa lá na frente um encurtamento da tua longevidade saudável. E perceberam que pessoas que elas chamam de conscienciosas, ou seja, que têm consciência daquilo que são, têm maior controle sobre os impulsos do seu pensamento, conseguem muitas vezes postergar mais para frente as recompensas. A gente já falou sobre recompensas em uma live aqui no Bolé de Envelhecer, né? Aqui a gente vive naturalmente no dia a dia muito mais predisposto às recompensas imediatas. Mas as recompensas imediatas, muitas vezes, elas não vão trazer um resultado bacana lá na frente. Por exemplo, eu sei que ir para a academia todos os dias vai me dar um resultado bacana lá na frente. Então eu não estou buscando uma recompensa imediata, estou buscando uma recompensa posterior, de longo prazo. Mas quando eu abro mão de ir para a academia para ficar vendo Netflix, comendo Nutella, aí eu sei que a recompensa é imediata. Eu te entendo, tem dias que a gente está assim e precisa. A recompensa é imediata, só que você sabe que o dano para o longo prazo não é legal. Quer dizer, o benefício para o longo prazo não é legal. E essas pessoas conscienciosas. Com moderação. Com moderação. Temos uma nutricionista aqui que prega sempre essa máxima, né? Alimentação com moderação. E a gente vai poder explicar melhor sobre isso em outras lives, em outros momentos. Então, isso que a gente está falando aqui, de perceber que dois tipos de pessoa, a pessoa que frequentemente está num estado psíquico negativo, que não consegue reconhecer os seus desafios, superar as suas dificuldades, às vezes mais internas do que externas, ela tem dificuldade para poder ter uma vida longeva, mais saudável. E a pessoa que já consegue gerenciar melhor seus pensamentos, suas emoções, que consegue fazer uma conexão consigo mesma, ela consegue prolongar a sua vida. Esse é o pontapé inicial para a gente poder fazer a live de hoje. Então, a parte dos dados, ele vai pousar só nesses dados desse livro. E você vai pensando aí do outro lado da telinha como é que você tem se percebido ultimamente, né? Utilizando e vivendo mais negatividade na sua vida, ou você tem conseguido trazer um equilíbrio bacana, onde você consegue gerenciar bem o seu estilo de vida, as suas emoções, as suas tarefas. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso na noite de hoje, né? E a gente sempre vai buscar trazer de uma forma prática, nessas lives que a gente está falando sobre estilo de vida, né? O que funciona, o que pode te ajudar, o que pode, muitas vezes, salvar a sua vida, né? Porque um bom hábito salva a vida da gente, né? Nós somos seres cumulativos. A gente vai, aos pouquinhos, juntando bons hábitos para poder lá na frente ter um bom resultado. Então, a live começa com esses dados. E aí, pensando sobre isso, né, pensando sobre esses dados que as duas doutoras trouxeram no livro delas, a gente fez uma reflexão bacana, né, que eu vou passar agora para a Amanda para ela poder conversar com a gente, trazer para a gente, né, aquilo que a gente pensou, né, qual é a reflexão que isso traz para a gente. Fala aí, Amanda. É bacana isso tudo porque cada vez mais, solta aí os comentários para se alguém quiser comentar alguma coisa. Dá uma boa noite aí para quem entrou também. Pro Nando, a Carol, saudade deles aqui. E o que acontece? Dentro dessa questão do envelhecimento, a gente começa a observar que a força do que a gente pensa, a força de como a gente age, determina a parte mais interior
da nossa célula, da nossa fisiologia. Hoje, cada vez mais, a gente está vendo que a forma como a gente age e o nosso pensamento e o estado emocional nosso interfere na nossa parte digestiva, quando há um alto estresse, a gastrite, quando há um alto estado de depressão, o intestino, o medo e tal, o intestino ele também responde sobre isso. E todo o nosso estilo de vida, todo o nosso hábito, ele acaba de pensar e de emoção, ele acaba determinando como é que vai ser essa nossa longevidade. Só que além disso, para além disso, acontecem alguns plus quando a gente vai ficando mais velho, né? A gente começa a refletir mais, a aprofundar mais aspectos da nossa personalidade, no nosso ser. A gente começa a observar o mundo de uma forma diferente. E isso muda a forma como a gente age e como a gente sente. Então, a gente começa a perceber, principalmente depois dos 40, a gente começa a observar melhor o que a gente sente, a gente começa a querer dizer mais nãos e outros sims. A gente começa a observar melhor o ambiente que a gente está, se condiz com o que a gente é, se as pessoas que a gente convive fazem sentido na nossa vida, se o relacionamento que a gente está traz o que a gente quer. E conforme o mundo vai mudando, essa percepção de mundo e também do trabalho que a gente está, da perspectiva de se aposentar, também se altera. Então, o envelhecimento, ele traz novos questionamentos. E como é que a gente começa a lidar com esse transbordar? Que a faixa etária do Bora Envelhecer, ela é de um público, principalmente acima dos 35 anos. É o público que passa por isso. Que muitas vezes as mulheres estão engravidando mais tarde. Então, está convivendo com a dúvida se engravida ou se não engravida, se congela óvulos, se tem dinheiro, se faz sentido investir financeiramente nisso, sem ter um parceiro ainda, ou estão se separando, ou estão olhando para o seu relacionamento e querendo aumentar a qualidade dele. E dentro disso que a gente observa também, e como eu tive uma prática clínica também, tanto com esportistas quanto idosos, é que vem uma reflexão muito grande sobre a questão espiritual. A gente observa que sente-se um vazio em relação àquilo, um questionamento de qual o papel da espiritualidade no meu dia a dia? Eu trago isso para o meu dia a dia? Se eu não trago, como eu trago se eu nunca trouxe? Conforme a gente vai ficando mais velho, principalmente depois da pandemia, a gente passa por perdas de outras pessoas, de entes queridos, de amigos, de colegas de trabalho. E a gente começa a pensar na nossa finitude da vida. A finitude não é só do outro. A gente começa a pensar na finitude da vida dos nossos pais e da nossa própria finitude. Como é que a gente quer envelhecer? Como é que a gente quer ter nossa longevidade dentro desses aspectos? Então, um período de muita turbulência. O que a gente quer trazer aqui hoje, que é o nosso papel, né? Qual é o estilo de vida que a gente tem que ter para contemplar os aspectos de emoções e autoconhecimento na nossa vida e de espiritualidade? E como isso pode impactar de forma positiva ou até negativa na minha longevidade? E a gente acredita que essas áreas têm uma convergência, porque, em essência, quem acompanhar nós aqui ao longo do tempo, quem der uma scrollada lá no nosso feed e ver algumas postagens antigas, a gente tem um elemento espiritual como uma das bases da nossa vida, eu e o Wallace. E a gente acredita que, em essência, a gente é espírito. Então, quando a gente trabalha nossas emoções e nosso autoconhecimento de forma positiva, a gente vai trabalhar a evolução espiritual nossa. E quando a gente trabalha a nossa espiritualização, a gente contribui para que a gente sinta emoções mais positivas e se sinta mais em paz.
Então a gente precisa olhar para isso se o nosso objetivo. Tumbalacatumba, cabrita. Oi, Lala. Boa noite. Então, se a gente quer uma vida com mais sentido, a gente precisa olhar tanto para as nossas emoções, a gente precisa se conhecer, como olhar para a nossa espiritualidade. Se a nossa vida é para ter mais paz espiritual, a gente precisa olhar para essas áreas, né? E para isso a gente tem que aprender a se conhecer. E como é que a gente faz isso? Fala aí um pouquinho, Ana. Eu acho importante também tocar no ponto que você falou agora no finalzinho, né? Da importância da espiritualidade. A gente percebe que a ciência, em geral, ela está buscando montar um quebra-cabeça do ser humano, sabe? Estudar áreas onde a gente está começando a engatear. Uma delas é a longevidade, né? A gente tem autores que estão hoje ganhando projeção, que estão trazendo uma nova perspectiva sobre esse assunto. E eu acho que para que esse quebra-cabeça se complete, a ciência vai precisar entender e compreender o papel da espiritualidade na vida da pessoa. Espiritualidade não é religião, tá? Eu não estou falando sobre religião específica. Eu estou falando sobre uma conexão com algo maior, estou falando sobre uma conexão com você mesmo, com uma observação interior dos seus valores espirituais, né? Eu e a Amanda, a gente compactou da seguinte forma seguinte visão da vida, né? A gente não mora no nosso endereço, sabe? Quando você vai dar o endereço onde você mora, pergunta assim, qual é o nome da rua que você mora? Mora na rua tal. A gente não mora no endereço que a gente está, a gente mora dentro do nosso corpo, nós somos espíritos. Então, o patrimônio do corpo, ele é importante que seja cuidado, porque com isso o teu espírito se fortalece, ele consegue projetar mais longe as suas habilidades, os seus talentos. Então, você precisa cuidar do corpo para poder deixar o espírito se manifestar de uma forma bonita, de uma forma saudável. E para isso, a gente precisa conectar essas áreas. Então, cada vez mais a ciência vai descobrindo esses caminhos que levam à longevidade, e um deles, de forma pioneira, a gente fala aqui no Bora Rejuvenescer, que é o elemento espiritualidade. Bom, e como é que a gente... Diga, diga. O Wallace, tua voz realmente, ela tá dando algumas cortadas. É só para poder te deixar atento aí, que eu não sei se é melhor você botar um fone. A Lala botou aqui que a. Vê aí. Tá me ouvindo melhor agora? Tá, Legal? tá melhor. Então, beleza. Então, assim, já estava já até finalizando e obrigado, tá, Lala, ter sinalizado aí. Realmente o Instagram, há umas lives atrás, estava trolando a gente na hora da gente entrar, que a tela ficava preta, né? Quem está aqui desde o início viu a Amanda perguntando, tá me vendo? A gente não estava conseguindo se ver, agora com a voz. Mas voltando, né? O quebra-cabeça do ser humano, ele vai cada vez mais encaixando pecinhas que a ciência está buscando descobrir e estudar elas, mas uma delas que é essencial é a espiritualidade. E vamos lá, e como é que a gente faz esse processo, né? A gente precisa aprender a se conhecer. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é se a gente não está vivendo no automático, né? É uma tendência, tá, gente, do cérebro da gente colocar a gente no automático. A gente vai se acostumando a fazer determinada coisa e quando você vê, você está no automático. Mas em relação à parte das emoções, em relação à parte da tua espiritualidade, em alguns momentos você vai precisar olhar para isso de frente. E muitas vezes, para poder olhar para isso de frente, você vai precisar usar uma ferramenta que é muito útil e que pouca gente está usando hoje em dia, que é o silêncio. Você vai precisar parar um pouquinho, olhar com carinho e com cuidado e com um espaço de tempo para a tua vida, para você ver quais são as suas necessidades, o que está fazendo mais falta para você hoje, o que você quer da vida, o que você está buscando da vida, sabe? E a gente muitas vezes vai entrando em novos ciclos dentro da vida, porque conforme a idade vai passando, a gente vai entrando em novos ciclos, né? A gente tem o da infância, a gente tem o da adolescência, a gente tem o da parte madura da vida, tem a parte mais longeva, a parte mais da velhice, e a gente vai ganhando habilidades, a gente vai passando por desafios, a gente vai aprendendo a olhar novos ciclos dentro da vida.
E quando a gente faz esse momento de reflexão, olhando para aquilo que está dentro do automático, porque aquilo que serve para uma fase da sua vida pode não servir mais para outra. E isso às vezes vai te deixando numa indecisão, vai te deixando numa infelicidade. Então é preciso reconhecer esses momentos. O que é importante para você no momento atual que você está, né? O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer afirmar para você, que você quer buscar, que hoje é importante para você, mas que antes não era. Então, o início dessa conexão, dessa visão que você vai fazendo com você mesmo, começa nesse momento onde você para um pouquinho, usa o elemento do silêncio para olhar para dentro de si, para poder reconhecer o que está faltando e o que você está querendo fazer na sua vida, né? A gente não pode ficar eternamente naquele dilema da Alice, né, perguntando para o coelho, né, para onde eu vou? Ué, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E a gente percebe que quando a gente não entende o que a gente gosta, não entende para onde a gente quer ir, isso vai tirando o prazer do dia a dia, isso vai deixando você numa insatisfação maior. Então, é importante começar a buscar o autoconhecimento, que é uma das ferramentas que a gente está falando aqui na live de hoje, como uma forma de você conseguir resgatar a sua essência, de buscar entender qual é o teu caminho hoje, o que é importante para você hoje, como é que você constrói essa ponte para chegar onde você quer. Então, o início é por aí, né? Exatamente. E a gente gosta do prático, né? A gente tem que olhar a vida de uma forma um pouco mais... Como é que eu faço isso? Como é que eu me conheço? Parece tudo abstrato. Primeiro, você tem que começar pelo que você não gosta. O que você não suporta? E anotar isso no papel. O que você não gosta dentro do seu dia a dia? O que você não gosta dentro de um relacionamento? O que você não suporta dentro de um local de trabalho? Tem uma segunda parte, o que você tolera. O que você tolera dentro da sua casa? O que você tolera dentro de um relacionamento a dois? Que tem defeitos ali, né? Tem diferenças que são toleráveis. Agora, o que você quer no seu dia a dia? O que faz sentido que você faz questão no relacionamento? O que você faz questão para o seu local de trabalho? Você quer que seja perto, seja longe? Ah, não tem jeito, então isso é tolerável. Você quer que a pessoa que esteja com você goste de Night Furiosa ou seja mais tranquilinha? Night Furiosa é ir lá para Night e ficar. Eu já ia falar agora. Explique o que é uma Night Furiosa para o público do Bora de Envelhecer. E antes de você falar, só dar um alô aqui bem carinhoso para o nosso amigo Coach Angola, que está aí, o Marco. Oi, Palestrante internacional, hein, gente? Fazendo presença aqui na nossa live. Um beijo para você, meu irmão. um beijo para a Patrícia também, que entrou aqui. Verdade. E o que acontece? Vamos explicar, gente. Olha só, eu e a Alice, a gente é do Rio. Então, Night Furiosa. De São Paulo, entendeu? É a saída à noite. Então, assim, tem gente que não é da saída à noite. Então, você vai colar com alguém que seja? Não vai. Não vai. Se você, sua roda de amigos são pessoas, se você é mais do estudo, da tranquilidade, sua roda de amigos é da galera que bebe, que são lá da adolescência e tal. Será que faz sentido você estar com essa galera hoje? E se você mudou, tá uma pessoa mais espiritualizada, que gosta de um outro tipo de programação mais tranquila? Então, a gente precisa fazer esse exercício de se conhecer. E, para isso, fazer exercícios colocando mesmo no papel o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu suporto, se eu quero estar com alguém, o que eu não gosto numa pessoa, o que eu gosto e o que eu tolero, tem que fazer parte. Para isso, o silêncio é fundamental. Mas, para isso também, a gente precisa passar por uma coisa muito importante, né? Nas vozes sabotadoras. E quais são essas vozes? E essas vozes, elas, conforme a gente fica mais velho, se a gente não aperta aquele botãozinho do F, acho que todo mundo conhece, até o Marco, que é da Angola, a gente acaba deixando de viver e essas vozes ficam cada vez mais fortes. É a voz do auto-julgamento
e do medo de opiniões. Medo da crítica, Quanto né? a gente valoriza, quanto mais a gente tem medo de críticas e valoriza essas críticas, e quanto mais a gente se julga, a gente se trava. E nesse caminho da autodescoberta, a gente tem que observar o nosso passado de uma forma muito carinhosa e com autocompaixão, sabendo que o que a gente fez naquela época, se hoje você não faria, era a maturidade que você tinha naquela época, e está tudo bem, isso formou a pessoa que você é agora, isso trouxe pessoas que fazem parte da sua vida agora, ou isso retirou pessoas que não fazem sentido para a sua vida agora. Então, a gente tem que se lembrar o seguinte: o que a gente quer de verdade? E o que a gente não quer de verdade? E dentro disso tudo, pensar o que de pior poderia acontecer se alguém der opinião do que eu decidi fazer. A pessoa deu uma opinião lá sobre uma coisa que eu estou pretendendo fazer, até sobre uma postagem aqui na internet. O que de pior pode acontecer se ela der opinião? A opinião dela. E a opinião dela só encontra ressonância se existe um auto-julgamento nosso na nossa cabeça. Se a gente não se importa verdadeiramente com aquilo, isso não vai encontrar ressonância. E o que de pior pode acontecer se a gente fizer algo diferente do que a opinião que estão dando pra gente? Faça esse exercício. Às vezes vai ser a pessoa ficar chateada, às vezes vai ser uma crítica, mas se você souber qual a sua verdadeira opinião e bancar aquilo, isso não vai doer tanto. Fala um pouquinho sobre isso também aí, Wallace. Que a gente está passando por isso, né? Com certeza. E eu acho que o maior escudo, né, contra esse medo, e o medo da crítica, é um dos medos que mais impede as pessoas de ter sucesso na vida. Eu não estou falando só de sucesso financeiro, tá, gente? Estou falando de sucesso no sentido de alcançar aquilo que vai te fazer feliz. O medo da crítica, ele é paralisante para algumas pessoas. Então, o melhor escudo contra isso, ele se define numa palavra chamada autoconfiança, que a gente precisa aprender a desenvolver. A autoconfiança não cai do céu, a autoconfiança muitas vezes não vem desenvolvida de uma forma satisfatória com a gente, e a gente precisa aprender a resgatar isso dentro da gente, né? Quando a gente é criança, a nossa autoconfiança, em alguns momentos, ela é maior do que a gente depois de adulto, né? Por exemplo, a criança, ela não sabe andar, mas talvez o maior desafio que o ser humano consiga enfrentar na vida, que é aprender a andar, a criança ela se torna confiante. Mas para isso, ela usa a ferramenta dela de acreditar que ela quer dar o passo seguinte, ela escuta os estímulos das pessoas que estão dispostas a motivá-la para ela continuar levantando e caminhando. Então a gente precisa fazer um filtro, né, conforme a Amanda até falou aí, né, a gente precisa fazer um filtro, a gente precisa se aprender a relevar coisas que não têm importância, coisas que não vão ter peso. Muitas vezes fazendo prova de concurso, eu me lembro que quando eu ia para a prova, tinha assim, ó, português e matemática, peso 1. Aí vinha depois assim, ó, direito constitucional, direito administrativo, peso 2, e às vezes até peso 3. O que eu fazia? Quando eu ia começar a prova, eu ia direto no que tinha maior peso. Então, para desenvolver a autoconfiança, você vai ter que fazer esse filtro. Tem coisas que vão ter um peso menor para você conseguir alcançar a autoconfiança. Tem coisas que vão acelerar esse processo. Ter autoconfiança, que é você saber olhar para a vida, se comunicar com os outros, ouvir de forma assertiva, ou seja, saber identificar o que você quer, para onde você quer ir, o que você quer fazer com a sua própria vida. Isso às vezes demanda um tempo maior, mas, sobretudo, você precisa aprender a andar dentro dessa estrada que a gente chama de autoconhecimento, que é se conhecer. Para ganhar autoconfiança, ser uma pessoa interessante para a vida, né? Você precisa aprender a desenvolver a autoconfiança. E, para isso, você vai ter que aprender a filtrar aquilo que as pessoas dizem para você. É importante que a gente faça exercícios, por exemplo, para poder identificar os nossos talentos.
naquilo que você é bom, naquilo que são os seus pontos fortes e fortalecer eles, porque os pontos fortes vão te dar mais autoconfiança. É preciso que você olhe para aquilo que você já fez, porque olha só, se você está aqui hoje me ouvindo, você já é vencedor em 100% dos seus desafios, porque você já passou por desafios antes e venceu eles para estar aqui hoje, vivo, me ouvindo, o que eu estou falando aqui agora. Então, relembrar as suas conquistas também é um ótimo ponto para você ganhar autoconfiança. E as opiniões dos outros são só as opiniões dos outros. A gente precisa também simplificar algumas áreas da vida, né? Então, aquilo que você percebe que é importante para você, valorizar. Grupos de pessoas que podem te estimular, estar mais junto delas, pedir para que elas possam te estimular. Entrar em ambientes que possam favorecer, né, esse crescimento da tua autoconfiança, super válido. Buscar fazer coisas que possam te ajudar a pensar melhor sobre as fases da tua vida, conversar com outras pessoas. Enfim, tudo isso ajuda a gente a se autoconhecer cada vez melhor, ajuda a gente a se conectar com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente quer da vida também. E o medo das opiniões, se você der muita importância para ele, isso vai sabotar o teu caminho. Então, já sabendo disso, você pode, a partir de agora, olhar para as opiniões dos outros com esse aspecto de tomar cuidado com aquilo que os outros falam para você, fazer um filtro se isso realmente pesa para você, né? E pegar só aquilo que realmente vai te ajudar a desenvolver os teus potenciais. Acho que para desenvolver a autoconfiança é um pouquinho disso tudo, mas passa pelo autoconhecimento. Exatamente. Então, a grande questão não é a gente despender energia se preocupando com o que vem do outro. A grande questão é a gente despender energia, investir energia observando o que a gente tem de bom e a certeza e trabalhando a insegurança do que a gente quer fazer para poder se fortalecer e bancar aquilo. Porque lembre-se, a gente só se importa com a opinião do outro quando aquilo encontra ressonância dentro da gente, quando aquilo ainda é uma insegurança nossa. Então, o investimento de energia não é no outro não dar opinião, você não tem controle sobre isso. A opinião do outro é do outro, mas você tem controle sim sobre a certeza do que você quer e bancar quando o outro der opinião, se aquilo vai te encharcar de sentimentos negativos ou não. Isso é a principal coisa. Você fez uma reflexão bem bacana falando sobre esse lado da espiritualidade na vida da gente, né? E é muito... Estou remetendo um pouquinho que você falou antes, porque eu acho importante que a gente possa pensar da seguinte forma, trazendo a visão espiritual para dentro do autoconhecimento, né? Se você for parar para me perguntar, falar assim, Wallace, qual é o grande objetivo da sua vida? O que você nasceu e qual é o teu objetivo até chegar a hora de você partir para outro plano da vida? Eu vou dizer para você o seguinte, eu quero sair dessa vida melhor do que quando eu cheguei nela. Eu quero me tornar uma pessoa melhor quando for minha hora de partir. E se eu ficar preso com a opinião dos outros, a minha vida passa assim e eu não cumpro o meu objetivo. Então, olhando para a finitude da vida, que foi o que você comentou antes, né? Olhando para a finitude da vida, gente, para pensar que 1/3 dela você está dormindo, 2/3 você tem para agir. Sendo que esses 2/3, uma parte deles você está trabalhando, está fazendo os teus desafios, correndo atrás das tuas metas. Qual o tempo que você vai reservar para você se melhorar como pessoa, para você se desenvolver, gerenciar bem as suas emoções, sabe? Passar pelos teus desafios pessoais. Como é que você gerencia isso tudo? Vivendo dentro do estresse o tempo inteiro, sabe? Não se organizando para poder ter uma vida bacana mais na frente. É preciso que a gente pare para ter, sabe, um ponto de vista diferente sobre a vida, olhando para ela dessa forma. Pelo menos eu gosto de olhar para ela dessa forma. Quando eu estou com algum desafio, alguma coisa que, sabe, me deixa desconfortável, eu paro para pensar, cara, isso vai me ajudar a sair dessa vida, dessa encarnação melhor do que quando eu cheguei? Pô, é um desafio que vai me desenvolver, vai me tirar do confortável para me colocar numa parte desafiadora que vai me fazer crescer. Então, aquilo vai me ajudar a sair melhor daqui. Então, cria coragem, busca a confiança e vai. Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente acha
que precisa ter toda a bagagem do mundo para começar alguma coisa. E muitas vezes a vida traz um convite para a gente, chamando a gente para entrar naquela coisa e aprender ao longo do caminho. Então você nunca vai estar pronto para tudo, sabe? Mas para começar a se melhorar, você precisa começar agora. E não tem problema se você for aprendendo ao longo do caminho, né? Queria só fazer esse registro, porque eu acho importante olhar a vida por esse aspecto, sabe? Eu preciso sair melhor dessa vida do que quando eu cheguei. E para isso eu preciso me conhecer, eu preciso me desafiar em vários aspectos. Lala botou aqui que é o objetivo dela também. E aqui a Vamos gente junto. coloca: deixai brilhar a vossa luz. Deixe brilhar. Todos somos luzes, mas para isso a gente precisa realmente deixar brilhar. Fazer a nossa parte. Exato. Oi, oi, Su, Zanete. Sejam Sejam bem-vindos. bem-vindos. Então, e E o que a gente aí, tá na nossa rotina, né? Vamos falar aqui, na nossa rotina, como é que a gente pode ter uma rotina que ajude nesse autoconhecimento, nas nossas emoções e na nossa espiritualização? isso. Quer começar? Bom, é que a gente sempre vai insistir. Momentos de silêncio, meditação, e para quem acredita, oração, sempre vão ajudar a gente a ficar menos ansioso e se conectar mais com suas necessidades. Às vezes a gente está tão atordoado que a gente nem consegue ouvir o que é a nossa necessidade. Quando a gente ouve a gente está se conectando com Deus também. Tendo silêncio e momentos de oração e meditação, lá. A gente precisa colocar isso no dia a dia, nem que seja por 5 minutos. Isso é um primeiro ponto que ajuda, e a gente sempre vai bater nessa tecla, porque senão a gente só ouve os outros. Olha lá, tem que rezar mesmo, reza muito mesmo aí, que a gente também reza, né, Wallace? E a gente respeita muito quem é ateu, quem não tem alguma crença específica, porque a gente acredita que a espiritualização ela vai muito além disso. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Sim. Quais as outras formas? Bom, a gente tem formas bem assim empíricas, né, de ganhar essas habilidades, que é através da experiência da vida, mas a gente tem um repositório gigantesco, que são livros, que são palestras, que são pessoas relevantes que trazem conhecimento para a gente. Então, uma forma da gente buscar compreender melhor, né, essas partes interiores da gente, aquilo que faz diferença para a vida, muitas vezes é ouvir pessoas que sabem falar sobre isso, ler sobre isso, estudar sobre isso. A gente muitas vezes, vou dar um dado aqui bem interessante. Quando fazem pesquisas, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, e pesquisas grandes, tá? O que se percebe geralmente, né? Que só 10%, ou às vezes até menos do que isso, das pessoas que trabalham, né, nos seus locais de trabalho e tal, somente 10% dos empregados são aqueles que voluntariamente buscam estar estudando e aprendendo por conta própria. Geralmente, 90% das pessoas só vai buscar algum tipo de conhecimento ou de autoconhecimento quando alguém manda ou quando precisa para alguma coisa que já deu ruim, né? Então, assim, é preciso que a gente busque entender que para viver melhor é preciso aprender a se conhecer melhor. Quando você sabe, por exemplo, se comunicar melhor, quando você sabe, por exemplo, pensar melhor, quando você entende como é que funciona em você a tua reação às emoções, como é que você gerencia as tuas emoções, dá para fazer isso, Wallace? Dá. Dá para a gente aprender a gerenciar as emoções. Você não consegue parar as emoções, elas vêm. Mas como é que você reage a elas? Você só vai aprender se você estudar sobre isso, se você parar para observar como é que isso funciona em você. Então a gente tem conhecimento através de livro, de palestra, de pessoas relevantes e do nosso próprio esforço em buscar o conhecimento. Então, assim, busque cada vez mais estar dentro desses 10% que busca conhecimento por conta própria. Tem gente que só vai buscar fazer uma pós-graduação se o empregador mandar, ou porque se precisar para ele levar o salário, sabe? Tem gente que só vai buscar ler um livro
e a média de leitura do brasileiro, infelizmente, é muito baixa, né? Tem gente que só vai começar a ler um livro, sabe, porque às vezes precisa para poder, sabe, fazer alguma coisa que alguém pediu. Então, não espera ninguém pedir. Busca o conhecimento por conta própria. Você vai se tornar uma pessoa autodidata na vida. Você vai aprender a pensar melhor por conta própria. E muitas vezes não seguir como é que chama? A manada, né? Que às vezes está indo para um lado e você fala assim, mas não preciso ir para lá. Eu sei que eu não preciso estar indo para lá, sabe? Então você pode às vezes, escolher um outro lado, porque a gente é muito influenciado pela maioria das pessoas, né? A gente é influenciado por aquilo que os outros escolhem, até naquilo que a gente vai pensar, a gente repete coisas que as outras pessoas já falaram para a gente. Então é importante você, muitas vezes, buscar esse conhecimento que está disponível em vários tipos de plataforma para poder fazer o quê? Dar o estalo interior em você, você pensar e passar a reflexionar aquilo que é importante para você. Um outro ponto, vou puxar o gancho aqui, né? Depois você continua, mano. É você aprender a pedir ajuda, né? Enfim, a gente sabe o quanto que a gente consegue caminhar na vida, mas toda pessoa de sucesso, ou seja, toda pessoa que alcançou o sucesso na vida, e mais uma vez, eu não estou falando só do sucesso financeiro, toda pessoa que alcança o sucesso na vida, ela nunca alcança sozinha. A gente tem sempre que buscar pedir ajuda e se apoiar naqueles que podem e querem também nos ajudar. Então, muitas vezes, a gente está ali de teimoso, deixando de fazer alguma coisa ou insistindo em alguma coisa, e às vezes tem um amigo que está ali solidário, querendo muito ajudar a gente não para ouvir, porque o orgulho ele deixa a gente cego. Então, é mais uma coisa para você se autoconhecer. Será que eu estou, às vezes, sendo orgulhoso demais e estou deixando de pedir ajuda? Sabe? A gente já falou aqui, opiniões dos outros nem sempre são bem-vindas, né? Nem sempre um bom conselho é um bom conselho. Só que muitas vezes, quando você busca um bom conselho, você pode avaliar a tua opinião e a opinião que o outro deu e fazer uma balança. Então, é mais um ponto de vista que às vezes você não estava enxergando. Então, buscar conhecimento através dos livros, dos filmes, enfim, todo tipo de conhecimento disponível no mundo e também saber pedir ajuda são duas ótimas ferramentas para você conseguir ter esse autoconhecimento, né? Com certeza. E dentro desse pedir ajuda, entra também você escolher bem as pessoas com quem você vai se abrir. Abrir-se com pessoas que vão te ouvir sem te julgar. E isso inclui amigos e inclui também a gente saber quando é necessário buscar uma terapia. Eu e o Wallace, a gente é super a favor da terapia. A gente faz terapia há anos, isso ajuda muita gente. E conversar com um amigo é diferente de fazer uma terapia. Isso, como a gente já conhece, é deixar isso claro também. Mas converse com pessoas que não vão te julgar para que você possa se entender melhor. Quando a gente está passando por alguma situação, algum problema, ou quando a gente está passando por esse transbordar que faz a gente se sentir perdido dentro de si mesmo, conversar, colocar para fora sempre ajuda. Seja com um terapeuta, seja com um amigo. Mas conversar com um amigo não é a mesma coisa que fazer terapia. Então a gente precisa deixar isso bem claro para que a gente acabe não confundindo os papéis aqui. E uma outra sugestão também é romantizar a sua rotina. Observar o que você gosta, seja uma leitura, um café, uma música, e colocar aquilo mais vezes na sua rotina. Não deixar para colocar aquilo só quando for num sábado, ou quando alguém for na sua casa e você faz aquele café, aquele bolinho especial, faz isso para você também. Para isso, às vezes, a gente tem que pedir ajuda para poder ter um tempo para isso. E dentro disso, do pedir ajuda, observar o que traz prazer, uma coisa que a gente vai buscando valorizar cada vez mais é o dormir, né, Wallace? Ter uma boa noite de sono. A gente estava comentando isso esse final de semana, a gente viajou e domingo a gente estava bem cansado. E quando a gente fica várias noites sem dormir direito, né?
a gente começa a ficar com cansaço mental, e isso ativa nosso modo de sobrevivência e deixa turvo nossas necessidades emocionais. Então a gente passa a ficar mais irritado e a gente passa a dizer mais não, porque a gente deveria dizer sim, e passa a dizer mais sim do que a gente deveria dizer não, até para descansar. Me Então, diz quem consegue. Isso, né? Me diz quem consegue controlar suas emoções dormindo pouco. Não dá, não dá, gente. Não dá. Você vai ficar irritado, você vai ficar improdutivo, você vai ter dificuldades, enfim. Vai ser muito ruim, né? Então, assim, resumidamente, a gente falou aqui como é que a gente consegue colocar na nossa rotina coisas que ajudam no autoconhecimento e na parte das emoções, para você aprender a se conhecer, né? Todas essas ferramentas que a gente falou aqui agora, elas são muito importantes. Mas o que a gente pode fazer também para conseguir ter na nossa rotina algo que ajude a desenvolver o elemento espiritualidade? Como é que a gente pode melhorar o elemento espiritualidade no dia a dia? O primeiro deles é aquilo que a gente já falou lá no início, remetendo ao estudo da doutora Elizabeth Blackburn, né? Já percebeu-se que a influência dos pensamentos ela é muito grande sobre a nossa vida, e como a gente vive a nossa vida depende muito da forma como a gente pensa. A nossa vida, na verdade, ela é aquilo que a gente pensa. Nosso pensamento produz a vida que a gente quer. Então, observar os pensamentos, que não é nada fácil, a gente tem milhares de pensamentos por dia, e muitas vezes a gente se perde neles, mas observar os pensamentos, fazer esse exercício, aí a meditação ajuda, como a gente falou aqui em cima, né, na parte dos elementos para desenvolver o autoconhecimento. Observar os pensamentos repetitivos, pensamentos que muitas vezes estão levando a gente a um estado de preocupação excessiva e desenvolvendo o medo dentro da gente. Isso é importante, porque isso bloqueia também a tua conexão com o elemento da espiritualidade, certo? Você fica receoso, com medo, você passa a ter preocupações constantes, e isso vai dominando o teu subconsciente, que depois vai falando também para o teu consciente que aquilo é a realidade da vida, e não é. Então você pode buscar observar esses pensamentos repetitivos e substituir por bons pensamentos. Uma dica: escreve no papel os pensamentos negativos que você vem tendo, sabe? Os pensamentos repetitivos. E do outro lado do papel, ou logo embaixo, escreve um pensamento positivo para você colocar a favor daquele. Como é que você veria aquele pensamento negativo por um aspecto positivo? Faz esse exercício. Por quê? Você vai ficar com as ferramentas na sua mão para, quando surgir o pensamento negativo, você lembrar naturalmente como é que você deveria pensar de forma positiva naquele mesmo assunto. Então, já é um bom elemento para você poder pensar. Olhar para os pensamentos, principalmente aos repetitivos, e trocá-los por pensamentos bons. No início cansa, mas depois você vai conseguindo ganhar com habilidade, né? Qual é uma outra ferramenta legal aí para o pessoal usar, Amanda? Só para complementar essa questão do pensamento, para quem entra minha musiquinha do mar aqui. Para quem acredita em frequência espiritual, quando a gente tem uma repetição de pensamentos negativos, a gente acaba tendo uma afinidade com uma frequência espiritual inferior. Uhum. Então, a gente começa a se conectar com aquilo. Por isso que é importante assim, a gente substituir, porque senão a gente fica à mercê dessas frequências e num estado cada vez pior, tanto emocional quanto de espiritualização. A Jennifer aqui, oi Jennifer, beijinho querida. Tem gente que não tem consciência dos pensamentos, não tem mesmo. Não tem, e depois não sabe por que está ficando cansado, por que está se sentindo triste. Então a gente precisa educar o pensamento. E a gente falou da questão das emoções, dos momentos de silêncio. A gente sugere, espiritualmente falando, que os melhores momentos para esse silêncio, além de ser qualquer hora, que se for possível, mas principalmente ao acordar e antes de dormir. Quando a gente vai dormir, a gente acredita que o nosso espírito ele sai para poder se refazer,
aprender novas coisas. Então, a gente orando, ou então ficando em silêncio, internalizando bons pensamentos antes de dormir, quando a gente acorda, a gente fica melhor, numa frequência melhor para lidar aqui na matéria. E isso é cuidar da sua casa interior. Mas a gente precisa também cuidar de qual casa, né, o Wallace? A Pois nossa é, casa. uma casa organizada gera uma mente organizada também, tá? A gente tem muita influência do exterior na forma como a gente pensa. Então, muitas vezes, cuidando do ambiente onde você está, organizando, deixando as coisas limpas, tudo isso colabora, tá? E a gente sabe que colabora. Quando a gente entra num lugar bacana, que está cheirosinho, está com uma iluminação bacana, sabe? Que tem organização, tudo isso influencia no nosso comportamento. Lugares que são muito agitados, sujos, faz a gente se comportar de uma forma diferente. Então, você precisa perceber que isso influencia também na tua espiritualidade. E outra coisa importante, né, dentro da sua casa, como é que você está falando, sabe? Como é que você está se comportando dentro da sua casa? O que Porque você está as vendo palavras... na televisão, no teu som. Exato, exato. Como é que você está, o que você está ouvindo, o que você está assistindo, que tipo de sintonia você está fazendo. Tudo isso influencia na sintonia fina ou na sintonia mais grosseira do teu pensamento. E até porque, gente, quanto mais a gente insiste nos pensamentos mais pesados, nos pensamentos mais grosseiros, a gente já falou aqui antes também do pensamento do medo, do pensamento repetitivo e tudo mais. Isso, além de gerar um desgaste grande para a gente e trazer uma sintonia mais grosseira, isso também atrai pessoas semelhantes, que é também que você precisa se preocupar, porque a gente já falou aqui que um ambiente frequentado por pessoas legais é muito bom para a gente poder ganhar motivação, para a gente poder se inspirar, para inspirarem a gente, né? E a gente precisa também saber que sintonia faz toda a diferença. Atrai pessoas semelhantes para a tua vida. Então, como é que estão os seus pensamentos? Como é que você espera sintonizar com algo mais fino, mais delicado, mais transcendente sobre a vida, se você está insistindo ali naquilo que você fala, naquilo que você ouve? Sabe? O que sai da tua boca? Ele pode nutrir outra pessoa, ou ele serve só para poder colocar lixo, sabe, no ouvido de outra pessoa? A gente precisa também olhar para essas coisas. São ajustes finos, que não se faz do dia para a noite. Mas só da gente perceber que eles existem, a gente vai aos pouquinhos, buscando ajustar e se policiando. E lembrando, gente, conexão espiritual, ela pode ser feita não só pela religião, mas pelo contato com a natureza, por meio da atividade física. Tem muitas pessoas que quando correm, ouvindo uma música bacana, se sentem como se estivesse transcendendo, ou fazendo yoga, através da meditação, da oração, da música. Tem músicas que são quase espirituais, e até da dança. Tem muitas rodas de dança. As tribos antigas dançavam. Então, assim, a espiritualização, ela é uma coisa muito individual. Observe a melhor forma que você se sente mais em paz. Às vezes é na natureza, às vezes é só ouvindo uma música. E o que te traz esse sentimento de elevação e transcendência? Às vezes é um momento de silêncio, é um abraço. A Jennifer está colocando aqui yoga, trilha na natureza, caminhada na praia, contemplação. Contemplar, às vezes só estar contemplando o momento ali já te traz esse sentimento. Então, se respeite, mas inclua esses momentos, porque eles são fundamentais. E a gente já colocou aqui, a gente está na live 62, a gente tem algumas lives que estão no feed sobre espiritualidade, e tem pesquisas aliando essa questão de como ela atua de forma positiva no envelhecimento, no aumento dos anos, só que com mais qualidade de vida. Uhum. Então, a gente já falou de bastante dicas, né, Wallace? Eu estou falando aqui, estou vendo aqui a hora, né, 9h20. Dentro desse conteúdo, a gente já colocou bastante dicas, mas dentro disso, compartilhar também uma coisa que eu e o Wallace fazemos para complementar essa questão da dica, né? Primeira coisa, Ótima dica. não é dar um salto quântico,
O estado de emoções ele é gradual, até você se sentir bem. Então, às vezes, você vai sair de um estado de depressão para um estado de culpa, depois da culpa para raiva, depois da raiva para uma frustração, depois para uma compreensão, uma resignação e um entendimento com uma alegria. Então, tenha paciência com você. E a outra coisa que ele te faz no nosso hábito cotidiano é o que, o Wallace? Fala aí. Pois é, a gente reserva sempre um momento na nossa semana e no nosso dia também, né, para a gente poder fazer algum tipo de leitura edificante. A gente acha que a gente acha não, a gente tem certeza. Quem acha não tem certeza. A gente tem certeza que isso colabora muito para o ambiente doméstico e para a conexão com a espiritualidade. Então, você pode pegar um livrinho de mensagens positivas, né? A gente tem tantos aí, né, que vendem, são tão baratinhos, e você parar um momento do seu dia ou uma vez por semana, fazer ali uns 10, 15 minutos ou uma meia hora, se você quiser, né, estender um pouquinho mais, fazendo uma reflexão sobre as coisas. Quando a gente fala aqui de contemplar, né, é você parar um pouquinho para fazer um balanço da tua semana, sabe? A tradição judaica, né, sempre fala sobre o tal do Shabat, né, que é o dia reservado para a espiritualidade. Então, assim, a gente pode adotar um Shabat também no nosso dia. O teu dia pode ter um momento de Shabat. A tua semana pode ter um momento de Shabat, que é aquele momento que você para fazer uma conexão, seja com Deus, seja com a tua espiritualidade, ou o que for. Mas é importante que você tenha constância, é importante que você ganhe ritmo fazendo isso, porque naturalmente, como a gente já falou aqui, é uma questão de sintonia. Você naturalmente anda com pessoas que são parecidas com você. Se você quiser ter uma boa companhia espiritual, você quiser ter um bom acompanhamento, né, do teu mentor, te ajudando ali em coisas que são importantes para a sua vida, você precisa ter a rotina de falar sobre coisas transcendentes, falar sobre coisas bonitas, né, ter um pensamento mais otimista sobre a vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: a gente precisa, a gente tem, como é que é? A gente olha para a vida de acordo com as cores que a gente carrega por dentro. Então a gente usa muitas vezes lentes para olhar a vida, ou uma lente mais escurecida para algumas pessoas, uma lente mais clara e positiva para outras pessoas. Outros estão no meio termo, meio neutros. Mas o importante é que a gente aprenda a colocar a melhor lente para poder enxergar até os desafios e as dificuldades como um aprendizado. Porque você vai vendo que aquilo ali é experiência e você vai na frente e não vai cair de novo. Isso é autoconhecimento. Isso é buscar elevar o teu pensamento para uma forma diferente de enxergar a vida. Que onde está todo mundo reclamando, você está vendo oportunidade. As pessoas que são empreendedoras na vida, muitas vezes elas fazem o quê? Elas ganham muito dinheiro enxergando o desafio e a dor de quem está ali reclamando por um problema. Ela chega e fala: opa, eu sei resolver esse problema. Eu resolvendo esse problema, alguém vai me pagar para isso. Muita gente ganha muito dinheiro assim. E é uma forma de você tentar usar os desafios e as dificuldades da vida para transformar a tua visão. Não só para ganhar dinheiro, mas para você poder ter um novo ponto de vista sobre a vida e sobre você. Então, é um exercício bacana você reservar um tempo na sua semana para fazer uma reflexão, fazer uma leitura, se espiritualizar, no melhor dos sentidos, né? Exatamente. A gente faz mentalizações de coisas boas, de energias boas todo dia, juntos, a gente combina no WhatsApp. E uma vez por semana a gente faz o Evangelho no Lar, que é com a leitura de uma leitura normalmente cristã no nosso caso, né? Mas uma leitura bacana e uma reflexão em cima daquilo, uma oração pedindo para energizar bem a casa. Então, a questão é: traga bons sentimentos para sua casa, traga boas ações para sua casa, independente de religião, independente de qualquer coisa. Mas preserve sua energia com pensamentos bons e atitudes boas. Isso vai te fazer ter uma longevidade e rejuvenescer também. Vai, muitas vezes vai salvar a sua vida, né? A gente não é robô, a gente não é todo mundo igual ao outro. Você precisa aprender a observar o que é bom para você. Não é porque todo mundo come couve e você comendo couve também vai ter o mesmo efeito. Não é porque todo mundo faz tal coisa para você vai ter o mesmo efeito.
procura se conhecer, procura ver quais são os seus limites, as suas dificuldades, aquilo que faz bem para você, o que não faz bem para você. Você, com esse exercício, você se conhece melhor, você se conecta melhor através dos pensamentos que você emite. Então, a mensagem da noite de hoje, acho que pode ser essa, né, Amanda? Estilo de vida conectado com o autoconhecimento e com a espiritualidade depende de um esforço muito maior seu, né, de olhar para a sua vida com carinho, com amor e com cuidado, né, do que de outras pessoas dizerem para você o que você precisa fazer. Então aprenda a se amar, aprenda a se olhar, olhe para você mesmo com carinho, se trate como você trataria outra pessoa. Para algum amigo que às vezes pisa na bola, você fala assim, tudo bem, vamos lá, vamos continuar. E quando você pisa na bola, você fala, você é burro, você não sabe fazer as coisas. Calma lá, tá bom? Autoconhecimento é isso, sabe? É saber se valorizar, saber se amar, saber entender seus desafios e seguir em frente, sempre com a lei do progresso na tua direção. Então, busca isso, vale muito a pena. A gente reforça sempre isso aqui, porque é o que vai te levar para a longevidade saudável. Ele está aqui para te ajudar nisso e para nos ajudar também, porque a gente é tudo rejuvenescente aprendendo. E é isso, né? É isso. Queremos agradecer aí quem está com a gente, que a gente consiga contribuir para que nosso dia a dia seja melhor. E a gente aqui também está à disposição, para que a gente puder ajudar nisso. Isso. Obrigado pelo tempo de todo mundo que pôde estar aqui com a gente. Para você que está assistindo a reprise no nosso Instagram ou no canal do YouTube, obrigado também pela tua audiência, né? Quem puder deixar o like, compartilhar para outra pessoa que de repente possa gostar desse conteúdo, a gente também agradece e faz a gente aqui buscar cada vez mais produzir um conteúdo bacana para quem assiste a gente. Amanda, obrigado, ótima semana para todo mundo, beijos e até a próxima. Beijo. Até. Valeu, gente, beijão, tchau, tchau.